Eu já vou para a próxima. Vai lá. Eu Valeu. só vou... Manda. Não, pode... Ah. Aqui, é que eu... Aqui a gente não para. E agora vamos conversar com a nossa amiga Dora. A Dora diferenciada. Gente, primeiro, Manda ver. agradecer a todos vocês pela nossa companhia lá na nossa, aqui no nosso canal, né, o Papo com o Autor. A gente está trabalhando bastante, mesmo sem tempo, agiliza uma coisa de um lado, agiliza a coisa do outro. A gente vai deixando tanta coisa para trás para fazer tanta coisa para frente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A gente precisa fazer muita coisa ainda, então a ideia é ouvir vocês aqui. E eu acho que nós vamos fazer muita coisa aqui. E hoje eu quero conversar, agora, né? Hoje não agora, quero conversar com uma das artistas mais interessantíssimas que nós temos no sul do Brasil, lá de São Leopoldo. Olha, se eu não estiver enganado, lá de São Leopoldo, a minha espetacular, a minha querida Dora Lampert. E aí, daqui a pouco a Dorinha está entrando e eu vou convidá-la aqui. Falando sobre o concurso Papo com o Autor, está disponível, tá? Para todo escritor e para que ele possa estar junto conosco, eu vou chamar ele aqui logo. Cadê? Aqui no Insta. Então, está disponível para vocês. Nós estamos trabalhando bastante, né? Eu estou tentando de toda forma possível dar atenção a todo mundo, mas vamos conseguir, viu? Vamos conseguir. Norminha, um cheiro para você. Depois eu vou falar um negócio aqui nessa live lá no particular, tá, Norminha? E aproveitamos o embalo, a minha querida Beatriz, a nossa condessa, é uma honra ter falado com ela. E vocês têm que seguir aí, viu? Vocês têm que seguir, têm que conversar com a Bia. É uma mulher a ser seguida, é uma mulher a ser observada, sabe? Vocês mulheres que querem ter exemplo de pessoas que saíram do Brasil, que quer ter uma referência de pessoas que trabalhou, que tem conquistado muita coisa, faz o seguinte: olha a Renata, olha a Beatriz e tem uma que a nossa amiga que está lá nos Países Baixos. Cara, tem tanta gente boa. Se nós fôssemos falar aqui, ia ser complicado, viu? Dorinha, me diga uma coisa, tô esperando você. Deixa eu ver se eu consigo te convidar aqui. Dora Lampert. Dora. Dei o convite para Dora. Espera ela aceitar aqui. Aí. Agora chegou aqui. Então, assim, nós temos muita gente boa para poder se espelhar fora do Brasil. E eu espero que vocês, sinceramente, possam tá junto e seguindo essas mulheres. Agora, falando em mulher a seguir, eu indicaria vocês prestarem bastante atenção nesta pessoa que eu vou conversar agora. Olha, pode até tatuar o nome dela, viu? Porque a Dora não é normal. Olha, em termos de ser humano que projeta, que cria, deixa eu logo fazer a fofoca, deixa eu logo fazer a fofoca ao pessoal. Você, Elaine Furtado, a Renata e a Bia são pessoas que estão fora, tá num patamar que eu não sei onde é que... Aí, olha, eu vou começar a perguntar assim, cadê os homens? Cadê os homens Cadê os homens, gente? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com essa tropa? A galera tá desorientada. Eu tô. No meio de vocês, eu tô. A Elaine, então, tá nos Países Baixos, né? Tá morando em Amsterdã, se eu não estiver enganado. Depois ela pode me corrigir, tá? Ela é uma mente ambulante em conhecimento, em pesquisa, em integração, em querer crescer. Aí eu converso com uma condessa, agora hoje eu estou me sentindo. Hoje, falar com você. Hoje eu estou me Tu tá te achando hoje, né? Eu total. Pode me xingar que nada me abala. Nada durante o ano todinho, 2022, 2023. Não me abala mais. Hoje eu conversei com o meu sonho de menino, como professor de história, né, amante da história, eu sempre sonhei conhecer alguém nessa linha. Não falo de presidente, sabe? Acho que o presidente em si nunca me impressionou, vereador, esses cargos políticos. Mas título de nobreza, imagina só, eu conversando com
Uma, Ah, uma condessa, rapaz, eu tô me sentindo. Já falei com ela, vou pegar o voo e vou lá tomar um café com ela. Quero nem saber. não, muito boa a Dora, conversa que tu teve com ela. Uma pessoa interessantíssima, né? e brasileira, nega, daí pertinho de você, daqui do Rio Grande do Sul, sabe? Pertinho de você. E a gente tem tanta coisa boa no Brasil, tanta coisa espetacular no Brasil, e a gente se prende por besteira, sabe? Que a gente não quer. Entenda, todo mundo erra, todo mundo cai, e todo mundo um dia levanta. Se a gente não entender a vida dessa forma, nós não vamos para lugar nenhum. Não adianta. E aí eu vejo ela sacrificar tanto na vida dela, a mãe dela, a família dela, para chegar onde chegou e conseguir o título da melhor escritora brasileira nos Estados Unidos, no gênero dela, se tornar best-seller. Ninguém sabe disso. Pô, tem alguma coisa errada, né? Cabe a gente agora fofocar dela, colocar ela aqui, ó. Ela tá mal agora comigo, vou fofocar dela todo santo dia, eu vou falar. Quando eu começar a live, ó, licença, mas eu conversei já com a Condessa. Você já fez isso? Agora me aguente. Dora, meu amor, muito obrigado pelo carinho, tá? Aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui. E assim, me desculpa que eu não consegui bater o telefone na cara dela. Não ia fazer isso. Não, eu? Eu? Baiano? Não deu. Eu Não, vi o jamais. texto, eu estava Viu? eu estava completamente absorta também, eu não estava nem vendo o tempo passar, né? E quando a gente conversa com pessoas interessantes, o tempo passa assim voando, a gente não nem vê, né? Foi muito Demais, bom. rapaz. E quando o papo é gostoso, né? Quando o papo é gostoso, e eu tive que interromper, não foi porque eu ia entrar contigo, não. Senão o povo vai saber demais da vida da minha condessa e eu vou gostar disso. Não vou gostar, não, não, não. Chega, chega. Ai, Quem bateu. quiser conhecer mais dela, vai lá na rede social dela, senão não tem graça. Não, eu sou chato, que nada. Não, agora é só minha foto com ela. Urgente, urgente. Senão perdeu a graça. Meu amor, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela paciência, né, de nos esperar. Agora a noite é nossa. Agora, gente, é o seguinte, não é só, Ah, agora não é apenas um bate-papo, com mais uma para qualquer um, menos para mim. Se vocês tivessem conhecido um pouquinho da história dela, vocês vão entender que talvez eu esteja falando agora com uma das pessoas mais cultas do Brasil, uma das pessoas mais criativas no mundo das artes. Olha que nós temos pessoas aí espetacular. Mas, meu amor, me conte que negócio é esse da sua família? Que caminho errado é esse que vocês têm? Tanta arte, tanta cultura, tanta coisa espetacular de vocês. Fala aí pro pessoal, por favor, que eu tô curioso, que eu vou aí pegar um quadro, viu? Vou buscar um quadro. Vou buscar um quadro. Eu vou aí buscar um quadro na sua mão. bom, em primeiro lugar, deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Por favor. Meu nome é Dora Lampert. Eu sou natural da cidade de Novo Hamburgo, eu nasci e me criei aqui. É uma cidade na área metropolitana da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Eu moro no mesmo lugar onde eu nasci e me criei, na mesma casa. Então é um Interessante. lugar que é recheado com muita história e muita memória, né? Ah, a minha, o meu começo na escrita, eu vou por partes, porque eu até fiz um roteirinho aqui, porque tem bastante coisa para a gente colocar. Eu imagino. O meu caminho na escrita, depois que eu publiquei o meu primeiro livro, foi esse ano, né? As pessoas começaram a me perguntar, porque eu nunca me considerei não me considero uma escritora, tá? Eu sou uma escrevinhadora. Poeta, quem me diz é quem me lê. É verdade, né? Eu comecei a refletir sobre isso desde quando que vem o meu caminho na escrita, né? Eu, de alguma forma, eu sempre tive muito envolvida com o uso da palavra. Eu trabalhei durante quase 20 anos na área de propaganda e marketing, né? Eu trabalhei em diversas agências aqui na minha cidade, agências de propaganda. Depois tive a minha agência própria de propaganda também, onde eu atuei durante 6 anos. Então, eu sempre trabalhei na área da criação, na parte gráfica, mas sempre
junto com um redator. Sempre era uma dupla de criação. Entendi. Então, eu sempre participei muito dessa parte da criação do texto, das chamadas, do posicionamento, de fazer um projeto para apresentar para o cliente, né? Sempre de alguma forma envolvida. Paralelo ao meu trabalho na área da propaganda, eu fiz parte de um grupo de teatro amador, né? Durante 10 anos. Era a Trupe Teatral Sul Triazul. E que a gente começou a trabalhar, eu acho que de 86 até 96, mais ou menos, a gente atuou. Nós tivemos 2 trabalhos de palco e depois a gente resolveu sair para a rua. Né? Então, o uso da palavra também era uma coisa muito forte. Nós optamos por trabalhar com direção coletiva, nós não tínhamos Entendi. também com texto pronto. Né? E o nosso intuito e a nossa vontade de colocar na atuação, na rua, da gente estar próximo, ficar perto das pessoas, estar mais próximo do público, né? Entendi. Contato direto, né? Isso, contato bem direto. E desmistificar um pouco aquela coisa do ator. O ator, quando está lá no palco, ele parece parece um ser meio extraterrestre, assim, não é. Nós se maquiava na rua, nós trocava de roupa, claro que a gente não se expunha, mas o nosso figurino, a gente se vestia e se desvestia junto com o público, né? E a gente sempre teve uma preocupação muito grande com o uso da palavra, porque a gente sempre trabalhava temas que de alguma forma estivessem na pauta daquele período, né? E a gente sempre primava pelo tempo que a pessoa dispõe ali. Se ela parar e ficar 5 minutos te assistindo, tu tem a obrigação de que ela saia dali de alguma forma. Leve a sua ideia, por 5 minutos ela leve toda a ideia de projetada. Que ela crie na cabeça dela algo de diferente, com o pensamento dela, que põe a cachorreta dela para funcionar, né? Ela tem que ser impactada. Então, foi um trabalho muito bacana que a gente desenvolveu durante esse tempo. Depois o grupo acabou se desfazendo, porque né, continua fazendo teatro em São Paulo, faz parte da banda Mirim, que é a Nina Blaud, que tem um trabalho maravilhoso. Se tu tiver a oportunidade, um dia tu estiver em São Paulo, tiver um espetáculo deles, e em cartaz, vai assistir. É um espetáculo infantil, mas é uma coisa primorosa, é maravilhoso. Né? O Carlinhos, na época, fazia parte do grupo, estava morando em Porto Alegre, estava difícil para ele vir para os ensaios em Novo Hamburgo. A Bala Blaut foi viajar, passou 18 meses viajando pelo Brasil todo. Ela e o companheiro dela compraram uma Kombi, casinha atrás e ficaram viajando, porque eles trabalham com fotografia, né? Mas os laços de amizade que a gente formou com essa turma aí também não se desfazem, são amigos que a gente carrega pela vida afora e sempre dentro do coração, né? Eis que um dia, desculpe a minha voz, eu tô bem rouca. Não tem problema. Eis que um dia a enteada da minha filha pegou o meu telefone assim de cima da mesa e disse: eu vou fazer uma página para ti no Facebook. Eu demorei bastante tempo para entrar nas redes sociais. E foi a partir da minha entrada nas redes sociais que eu comecei a desenvolver um pouco mais a escrita, né? Sempre ligada com fotografia, com um sentimento, com alguma coisa que eu via, que eu fotografava com meu celular, mesmo na rua. Escrevia muito de madrugada. Eu tenho uma propriedade que é que é bem numa área bem rural. E durante um período muito longo, eu frequentei muito essa minha propriedade. Eu tenho uma pequena uma casinha de campo, assim, né? E ali eu fui muito sozinha para lá. E isso para mim foi uma libertação, né? E de me tornar uma boa companheira para mim mesma,
né? Entendi. Identificar, né? Se achar e se identificar. Isso. E ali começou a escrita a tomar um vulto um pouquinho maior, né? Somente no meio do ano passado, em junho, julho, o Roberto Granha, que é meu namorado, começou a insistir para que eu começasse a fazer uma seleção para publicação. Ele é uma pessoa que já leu muito, continua lendo muito, já publicou diversos livros na área que ele atua, que é na psicanálise, e tem mestrado e pós-doutorado em escrita, literatura crítica, enfim. E começou a insistir para que eu separasse o material para a gente trabalhar uma publicação, né? E isso foi acontecendo, assim, meio que sob pressão, né? Porque eu preciso confessar que eu sou bem preguiçosa. Para algumas coisas eu não tenho preguiça nenhuma, mas para outras eu sou meio preguiçosa. E ele começou a me cobrar. Sempre quando eu ligava para ele, dizia, amanhã de tarde eu vou lá pelas 5 horas da tarde, estou chegando aí na tua casa, que ele mora em Porto Alegre. Ele dizia para mim, me traz pelo menos mais umas 20 páginas. Me traz pelo menos mais umas 30 páginas, né? É o bom companheiro. Esse é o bom companheiro. Esse é o bom companheiro, né? Esse é. Mas lá pelas tantas, no começo desse ano, quando eu estava, ele me ajudou a revisar todo o original, né? Quando ele estava pronto, eu comecei a mandar para algumas editoras, né? E de algumas eu não tive nem show-cachorro. Eu acredito. Né? Poesia, tu sabe que no Brasil é um gênero que é muito difícil. Eu não tenho nome, eu não tenho uma carreira como escritora, eu não tenho nome na escrita, enfim. Mas, uns dias antes do meu aniversário, em março, veio um amigo meu, que a gente trabalhou juntos na área da propaganda, o Marciano Fux. Ele veio me devolver um livro que estava com ele já desde antes do começo da pandemia e que a gente vivia combinando de se encontrar para ele me entregar o livro e nunca dava. Mas naquela semana, na segunda-feira, eu liguei para ele e disse, quinta-feira, 7 horas, tu vai vir aqui na minha casa, nós vamos tomar um vinho, vamos sentar, vamos conversar, botar as conversas em dia e tu vai me trazer o livro. Tu tá disposto na quinta, né? Não tem nenhum compromisso. Ele disse, beleza. E eu comecei a contar, né? Já fazia um tempão, né? A gente não se encontrava desde do princípio da pandemia ali. Muita coisa para contar, muita coisa para conversar. E eu falei para ele que eu tô com o original pronto, aí mandei para umas editoras e ele não deu certo, mas eu não vou desistir, eu vou adiante. Daí ele disse, olha, semestre passado eu fiz um curso com o Pedro Gonzaga, que é um grande escritor aqui da nossa região, bem publicado, né? Ele dá curso de escrita, e o Marciano fez um semestre de curso de escrita com o Pedro, e tinha uma pessoa que estava fazendo o curso junto, que é o Carlo Benevides, que tem uma editora. Daí o Marciano disse assim para mim, olha, eu tive um colega no semestre passado, o cara é meio maluco, mas de repente, né, ele tenta em contato com ele. Eu disse, então me passa o que vale é tentar. Dele, né? E ele me deu assim, quando as coisas são para acontecer, Rodrigo, às vezes a gente fica batendo, dando murro em ponta de faca e o troço não acontece, né? Mas quando é para acontecer, o troço flui. Vai acontecer. Pode demorar, mas vai acontecer. Era quinta-feira, tá? Na segunda-feira, daí o Marciano me passou o contato do Carlo, né? Na segunda-feira eu mandei um WhatsApp pro Carlo, Carlo, né? Eu sou amiga do Marciano, ele me disse que tu tem uma editora, eu tô com o material pronto, né? Revisadinho, bonitinho. Quero saber se tu aceita dar uma olhada nesse material. Ele prontamente respondeu, mais claro, já me passou o e-mail, tipo assim, na mesma manhã eu já passei o original para ele, às 3 da tarde ele me mandou uma mensagem e disse, olha, Dora, eu não sou poeta, eu escrevo prosa, eu sou prosador e contista. Quando eu ganho um original de poesia, eu passo para o Fábio Santiago,
que é curitibano, que é poeta, e ele me dá o aval, ele vai analisar o teu original, né? Posso mandar para ele, estou pedindo a tua autorização. Eu disse, beleza, pode mandar. Isso foi na segunda-feira, 4 horas da tarde. Na quarta-feira, o Carlos me mandou a resenha que o Fábio Santiago fez do meu original. Eu não consegui terminar de ler, porque eu comecei a chorar assim, já comecei a chorar no começo e fui chorando até o fim, porque era um poeta me lendo através das minhas, me lendo, me enxergando através das minhas palavras, né? Vendo a música que tinha na minha poesia, porque eu escrevi Vendo o íntimo, né? Vendo o íntimo. Vendo o meu íntimo, né? Eu escrevi muito, escutando muita música, né? Podia fazer até uma trilha sonora, né? Eu usei muito das músicas que eu ouvi na época que eu estava escrevendo. Eu usei muito quando eu fiz a divulgação do lançamento do meu livro, que já 1 mês antes eu comecei, fiz uma campanha bem bacana de lançamento do livro. Quem quiser pode entrar ali, tá nos destaques dos stories, né? Ruído Silêncio, as pessoas podem entrar, podem olhar, né? O meu Instagram e o meu Facebook também, os dois são um perfil aberto, é Dora Lampert, é só entrar e olhar. Tá? E tá aqui. Foi lançado. Saiu a criança. Saiu a criança, né? Foi lançado, então em março eu fiz o primeiro contato com o Carlos. Fluiu assim, com uma delicadeza, com uma gentileza, sabe aquelas pessoas que tu trata no fio do bigode e o troço tudo anda, sabe? A gente fez um contrato, porque precisa, né? Claro. Precisa ter um contrato, né? Tudo bem explicadinho, tudo bem esmiuçadinho, como eu gosto também. E o processo todo de editoração, eu trabalhei, eu acho que uns 3 encontros com o Fábio, a gente trocou a ordem de algumas coisas, deixei algumas coisas, mas assim, com um profundo respeito pela minha palavra, né? O livro estava praticamente pronto. E quando eu recebi do Carlos, assim, aquela prova final, ele disse, tu dá a última olhada, né? Tu dá a última olhada, porque depois vai para o prelo e daí não tem mais. Só vai pegar na tua mão, né? Olha por último, dê a última paquerada, que daí para cá vai ter que esperar o filho nascer. Isso aí. Daí assim, um amigo meu que é escritor, ele me disse um dia que a melhor coisa que a gente pode ler, né, é quando a gente termina de ler e a gente pensa, como eu queria ter escrito isso. É. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu terminei de ler o meu livro, eu tive se não tivesse eu escrito, eu fiquei muito orgulhosa, né? Mas eu gostaria de ler um trechinho de uma coisa que foi o único erro. O único erro que eu deixei passar na revisão. Tá? Isso é bom demais. Até eu quero saber. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas eu xinguei o Carlos, mas pode deixar que eu xinguei o Carlos depois. Essa foi boa. Escuta. Escutem. Existem pessoas que levam. Pessoas que levam. Outras, deixo que me levem. Uhum. Mas o que eu tinha escrito era isso. Existem pessoas que levam, outras deixo que levem. Entendi. Esse me levam, porque eu não preciso de ninguém que me leve para lugar nenhum. Eu entendi. A condução. Colocou na condição de você ser conduzida sem a sua própria condição. Isso aí. Vai ter revisão, viu, gente? Vai ter a revisão e ela vai ver a segunda etapa aí, ela vai postar o mesmo poema corrigido.
E ainda vai ter uma nota lá embaixo dizendo, Eu ó, liguei, esse... mas quando eu liguei pro Carlo, imediatamente, eu disse, Carlo, olha, tu não conversou comigo o suficiente ainda para saber, mas olha bem pra minha cara e vê se eu tenho cara de quem precisa de alguém que me leve para algum lugar, rapaz. Eu preciso que ninguém pegue na minha mão, rapaz. Que conversa é essa? Mas foi mas foi assim, ó, né? Mas eu gosto de ler isso porque como um pequeno pronomezinho ali, né, muda toda a intenção, né? Eu fiquei muito feliz porque logo em seguida ele me convidou para participar do Poéticoia, tá? Que é uma antologia poética brasileira, né? Onde participa a Jovina Benigno, Susana Pagô, essas duas grandes poetas. Uhum. Elas, junto com a Cláudia Schroeder, elas fazem a quarta capa, a orelha e o prefácio, o Ruído Silêncio. Tá? Mas o Ferreira Lima, o Rubens Grosso e o Tiago Medeiros, ó, 3 homens, tá? Foram três. A rapaziada aparecendo. Olha a rapaziada aparecendo também. Rapaziada aí aparecendo. E quando eram escritores que eu não conhecia, eu fui pesquisar eles na internet, daí eu liguei pro Carlos, tu tem certeza que tu vai me botar no meio desse povo aí? Ele tá, Brito, acho que eu vou te deixar passar vergonha. Pode mandar 3 nossos poemas aí que eu vou te botar junto dele, sim, não te preocupa. E hoje o Tiago tá lançando junto com o Carlo e junto com a Sentini, eles estão numa mesa de debate, porque eles estão lançando livros, né? Uhum. O meu editor está sempre, né, sempre trabalhando também com as suas publicações. Então... Como é interessante, né, Norma? Né, Doreen? Olha como é interessante quando a gente se disponibiliza a romper barreiras que para a gente é intransponível. A gente, às vezes é a tecnologia, às vezes é a nossa chatice, eu vou usar o meu termo que eu estava usando, que eu usei também com a Bia. Às vezes é a nossa arrogância, às vezes é a nossa prepotência de dizer que a gente não consegue, que a gente não isso, porque não tem um tempo disso, daquilo, aí você do nada se disponibiliza e está com o filho na mão. Não tem sensação melhor do que essa. E assim, ó. Depois da publicação do Ruído Silêncio. E aí tem mais um detalhe, tá? A maior parte desses textos aqui são coisas que eu escrevi para determinadas pessoas, como se fossem cartas que eu não enviei, tá? Entendi. Então eu entrego ele devidamente autografado. A pessoa que entra em contato comigo, é óbvio, eu mando pelo correio, né? A maior parte dos exemplares eu entreguei em mãos aqui na minha cidade, né? Graças aos meus amigos todos. O escritor disse: se elas não fossem perfumadas, como é que elas seriam ridículas, né? Então ele vai bem embalado, com florzinha seca, e bem perfumado. Cara, isso é gostoso. O meu, eu vou pegar em mão. Quero nem. Olha, eu tô de um jeito agora. Eu quero ver como é que eu vou trabalhar, Dora. Como é que eu vou trabalhar? Que eu tenho que ir em tanto lugar. Eu quero saber como é que eu vou trabalhar. Que eu tenho que ir em tanto lugar, gente. Alguém pode, por gentileza, algum inteligente aí, criar aquela máquina do tempo rapidinho, ou então de deslocamento, tempo, espaço. Que eu tô precisando. Ou que te duplique, né? Tu deixa um aí trabalhando e vai falar por aí. Forte, um negóciozinho de 1 hora, 2 horas, que eu preciso desenrolar isso, porque, olha, eu tenho visto tantas pessoas espetaculares, Dora, e você está nessa lista, porque quando eu analisei o seu perfil, e eu tenho um cuidado muito grande de... Esses dias, um escritor entrou em contato comigo para poder fazer ele ser gravado aqui comigo no Bate. Na verdade, eu postei um grupo e que eu queria convidar algumas pessoas, e eu convidando, me veio um escritor de lá para cá. Está escrevendo o livro, mas não tem nada publicado, nada terminado.
né? Ele estava ainda terminando. E aí, quando eu fui pesquisar o perfil da pessoa, olha, eu dei uma entrevista esses dias e falei sobre isso, porque ele chegou no grupo lá depois e botou um texto, né? E aí o texto dele foi decepcionante. Para ele foi decepcionante. E aí, quando ele terminou o texto, embaixo eu coloquei assim: então você entendeu o que eu quis passar para você. Não adianta que pessoas sem histórias, pessoas sem conteúdo, e conteúdo é história, né? É história de vida. Eu não estou falando de pessoas intelectuais que enchem a cabeça de lorota e não tem nada para somar com o universo. Me perguntaram ontem o que é que eu achei da reação das pessoas com o meu conterrâneo Gilberto Gil, lá no Catar. E Gilberto Gil estava hoje no Catar novamente e perguntaram para o professor: e aí, o que é que você achou do pessoal lá azucrinando a vida de Gil por conta da política? Eu falei assim: o que é que eu achei? Rapaz, Gil está se disponibilizando a isso, eu estou preocupado não. Agora sim, meu irmão, está ali, se não o maior brasileiro da MPB de todos os tempos, em poesia, em canto, em música, em colocação, em história, em vendas de CDs, em vendas de LP, em shows, em entrevista. O homem tem história. Eu, baiano, podendo ser de esquerda, de direita, eu olho para um cara daquele que tem história, eu aprendi uma coisa: a respeitar ele. Então, se eu sei respeitá-lo pela história que ele fez, antes dessa questão que ele tem o direito de opinar politicamente, um cara desse eu convido para poder estar comigo. Agora, você que está olhando para o lado da política, não tem conteúdo nenhum, jamais eu convidaria para bater um papo comigo, no papo com o autor. E não é menosprezando ninguém. É porque se eu não vou lá, Dora, pesquiso. Quando eu fui pesquisar, que eu vi as suas exposições de fotos. Isso a gente vai falar agora. O catálogo de produto que você teve, algumas descrições do seu livro, dos seus poemas. Quando eu falei: rapaz, as mulheres precisam entender que não há idade para ela crescer. Não há idade para ela colocar. Nós temos a Gil. A Gil, ela tem 60 anos. Gil publicou um livro trabalhando na casa dos outros. Ela escreveu a história da doméstica, a empregada, né, doméstica, não da doméstica, mas a empregada doméstica, colocando a rotina dessa pessoa, e todos os dias vem vencendo uma barreira, uma porta, um obstáculo a mais. Eu não vou falar dessa mulher. É claro que eu quero ela aqui na tela. Nós temos aqui a Renatinha agora que entrou aqui. É claro que eu vou falar da Renata. Renata sai do Brasil, vai para os Estados Unidos para poder achar que o filho dela, ela sabia que o filho dela tinha uma coisa a mais. Ela vai lá e, além de conseguir isso, consegue todos os prêmios possíveis e impossíveis, se torna uma vencedora lá dentro. Aí eu venho para o Brasil, chego aqui no sul do meu lado, eu estando em Santa Catarina, tem um ícone. Já teriam que ter feito aí, Novo Hamburgo deveria ter feito para Novo Hamburgo, não, você está em Novo Hamburgo, né? Não, você está em Novo Hamburgo. Deveria criar uma estátua de Dora Lampert, colocar ali próximo à matriz e colocar assim, ó: eis a nossa criatividade em pessoa, sabe? É interessante. Não, tem gente fazendo mais coisa aqui. Tem gente fazendo mais coisa aqui. Tá? Rapaz, tem gente que a gente vai. É que nem que a gente vai no rastro do cometa, tá? Aqui em Novo Hamburgo tem um mulherio aí que são porreta, tá? Não, cara, eu tô surpreso. Tem quatro, tá? Que se reuniram há uns anos atrás aí, não sei te dizer quando, mas elas resolveram que elas queriam, todas elas trabalhando na área das artes plásticas, cada uma na sua área, uma com escultura, uma com fotografia, uma que era galerista, mas fechou a galeria, trabalha só como marchand, uma fotógrafa, enfim. Resolveram se unir as quatro e fazer alguma coisa para democratizar a arte, tá? Criaram um projeto Mesa de Arte na Praça, tá? Fizeram 8 edições, botando um varal na rua, nos lugares de maior afluência de pessoas, pedestres
pessoas que andam a pé, tá? Não em lugares que as pessoas passam de carro, lugares que as pessoas andam a pé, tá? Aqui na nossa cidade, a última, a oitava, se não me falha a memória, foi feita em Porto Alegre, na estação do Mercado, que é a última estação do metrô. Nós temos só uma rede de é só uma linha, né? Novo Porto Alegre, e termina no Mercado Público de Porto Alegre, e a gente fui ajudar elas a fazer essa edição lá na estação. Simples. Corda, barbante, prendedor de roupa e mais de 150 artistas doam a sua obra, né? São feitas reproduções de qualidade bem boa, expõe o trabalho e num determinado horário as pessoas podem escolher o que elas querem levar para casa. Daí tu via garis levando obras de arte para casa. É uma coisa muito emocionante. É uma coisa que a gente não tem nem como dizer a emoção quando tu está participando de um evento desse. Daí, pum, veio a pandemia, parou tudo. Né? Nesse meio tempo, elas contrataram uma ajuda de uma produtora da Imago. A Luana Cotia fez um projeto para elas, para poder fazer um site. Né? Então, elas conseguiram um recurso financeiro para pagar uma pessoa para fazer um site. Então, se entrar, botar ali www.mesa de arte na praça, vai ter um site com uma mini bio de cada artista que participa do Mesa de Arte na Praça. Já vou pesquisar, eu vou colocar disponível, vou fazer uma chamada aqui no nosso Papo com o Autor, para o pessoal poder conhecer. Né? Isso, eles têm também. Praça, né? Isso, Mesa de Arte na Praça. Eles têm página no Instagram e também no Facebook. Tá? Bom, pandemia, né? Não dava para fazer ajuntamento de gente. De novo, elas não pararam, foram lá, foram atrás, mexeram, conseguiram uma grande incorporadora que faz grandes obras, constrói prédios aí. Tem uma esquina onde tem um fluxo enorme de trânsito na cidade. Essa construtora cedeu os tapumes em novembro do ano passado. Foi feito o primeiro arte no muro, tá? Impresso em lambe-lambe. Foram mais de 150 obras de arte coladas nesses tapumes. Nessa próxima sexta-feira, quem entrar para seguir, tem que entrar e seguir esse povo, Mesa de Arte na Praça. Vão lá, sigam esse povo. Porque na sexta-feira agora vai, bombar. Eles vão fazer o segundo Arte no Muro, tá? Com novas obras. Mais de 150 artistas. Vocês vão entrar lá, vão poder participar, vão ver essa atividade. Onde os próprios artistas vão lá ajudar a montar isso. Tá? E isso deu um rendezvous na cidade que você não pode imaginar. Imagina, os lambes, eu acho que eles são de 1 metro de largura, 90 de largura por 1,5 metro, mais ou menos. Expostos, isso dá uma esquina, dá muitos metros, né? De arte. No muro, né? Como tapume, foi pintado, eu tô vendo no tapume do muro, não é isso? Isso aí. Tá show isso de aí. Bola. É muito show. Tá? E assim, era bem legal, porque depois, de vez em quando eu tinha que fazer alguma coisa na rua, eu dava uma passadinha ali para ver as pessoas passando devagar, as pessoas estacionando o carro, descendo para olhar, né? Os amigos, as pessoas fotografando depois, né, da colagem, as pessoas iam lá, fotografavam, postavam nas redes, é muito legal, né? E por intermédio da minha participação no Mesa de Arte na praça,
eu ganhei convite para expor esse projeto, tá? Que agora eu vou falar um pouquinho Olha aí, no ano da peste. resposta. Olha aí. No ano da peste, tá? No ano da peste, o nome já está dizendo, né? Surgiu no princípio, não foi exatamente no princípio da pandemia. Eu moro junto com a minha irmã, que é técnica em enfermagem, trabalha num grande hospital de referência aqui, um hospital público, né? De referência que atende todas as cidades aqui ao redor, que é o Hospital Centenário. Quando estourou o confinamento ali, que foi no meio de março, né? Pelo menos que foi decretado aqui na nossa cidade, né, o início do primeiro confinamento grande ali, ela já estava em licença de saúde, que não tinha nada a ver com o Covid. Ela levou um tombo, se machucou, e o médico traumatologista dela deu um tempo para ela, bom para ela se recuperar, porque ela fez uma lesão no ligamento coxo-femoral, né? E como para quem trabalha no hospital precisa fazer muita força, ela ficou 20 meses em casa de licença saúde. Mas naquele primeiro período, né, a gente saiu de uma atividade assim, de 100%, eu sempre participei, estava cantando em coro, trabalhando, sempre na rua, sempre pipocando, sempre fazendo coisas, grupo de música, me encontrava com amigos uma vez por semana para a gente tocar e cantar. Daí tu parte assim, do 100% para o zero, né? No início da 7ª semana da pandemia, a gente tomava café da manhã, eu chamava ela, porque são 2 casas no mesmo terreno, eu chamava ela para tomar café da manhã conosco, e a gente fez um isolamento bem rigoroso, porque nós cuidamos da nossa mãe, que na época estava com 88, hoje já fez 90. Então a gente foi bem rigorosa no isolamento em função dela, pelo cuidado com a saúde dela, que a gente sabia que a gente talvez sobrevivesse a uma Covid antes da vacina, mas ela talvez não. Então a gente só saía de casa, Rodrigo, para comprar comida. Uma vez a minha irmã saía e outra vez eu saía. Então a gente saía a cada 15 dias. Fazia um rango e ficava assim, ó, confinadinhas em casa. No final da 6ª semana, nós estava quase se esfaqueando, nós nem se olhava mais. Assim, não era uma coisa de uma contra a outra, mas a gente tentando disfarçar uma da outra o pânico, o desespero, a depressão, o medo, né? Se a minha irmã tivesse que voltar ao trabalho, como é que a gente ia administrar isso, né? Isso pode mais, né? Um negócio assim, tipo, faz alguma coisa, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Fazer alguma coisa. E não foi assim uma ideia original minha, porque eu via no Instagram e no Face, no mundo todo as pessoas estavam fazendo isso, interpretando os quadros tu deve ter visto também, Frida Kahlo, a enfermeira, a moça com brinco de pérola, né? Não, eu estava com uma empresa, eu estava expansão dentro do mercado de piscicultura no Brasil, muito forte, uma expansão absurda, tudo que pronto, tinha acabado de fechar um negócio absurdo dentro do ramo da piscicultura, tinha acabado de voltar da África e vendido um projeto enorme para a África, e quando chegou no dia 14 de março de 2020, fechou o mundo, fechou tudo, não podia viajar, tive que sair. Eu lembro que eu estava no interior da Bahia, na cidade chamada Irecê, entrei num carro, falei, olha, ou eu vou para casa, ou vai fechar tudo e eu não vou conseguir. Então eu saí num carro de linha, esses carros alternativos, que eu estava sem veículo, andei 310 quilômetros até uma cidade chamada Feira de Santana. Quando eu cheguei em Feira de Santana, já tinha decretado isolamento total no estado da Bahia. Aí eu precisava ir para casa, só que eu tinha 180 quilômetros ainda. E um carro ia ficar, o mais próximo que eu achei era de 60 quilômetros. Eu tinha que andar 60 quilômetros para chegar em casa porque não tinha mais nada, acredita? Não conseguia achar mais nada. Aí ainda foi que eu achei uma bolé e um caminhão, que o cara falou, se você quiser, você vai aí dentro. Esse negócio da Covid. Eu falei, irmão, pode botar junto com os porcos. Eu ainda desci na BR-116, na cidade de Jorrinho, no povoado do Jorrinho, na cidade de Tucano, e caminhei 12 quilômetros de madrugada
meia-noite, 1 hora da manhã, para poder chegar na minha fazenda. Isso imagina só a loucura que eu tive que fazer para poder chegar em casa, porque o Brasil parou tudo, não tinha mais ônibus, não tinha mais carro na rua, não tinha, até os supermercados estavam fechando, tudo. Olha, e teve um dia que eu abri a porta da minha cozinha e eu senti um aroma no ar, um aroma adocicado, lascivo. Eram as rosas que eu tenho plantadas, por recomendação de Hilda Hills, que diz que sempre a gente deve ter rosas plantadas na porta, do lado esquerdo, porque sempre tem alguém do lado esquerdo. Eu tenho uma roseira plantada no lado esquerdo da minha porta. E, de repente, elas desabrocharam e a gente sentia o aroma delas espalhado por todo o pátio. Eu nunca tinha sentido isso. E depois que terminou o isolamento, eu sinto porque eu vou lá e enfio o nariz dentro delas, né? Para sentir. Fora isso, nunca mais. Cara, não tinha gás carbônico no ar. Olha, tinha cheiro de rosas no meu pátio. É por isso, Dora, que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo com o clima nosso. Nós ficamos 2 anos sem carro, sem caminhão, sem navio, totalmente desestruturados, sem emissão de carbono no universo. Não foi só, não estou dizendo apenas aqui na nossa. Sim. Com isso, o nosso sistema ele teve um impacto, o nosso sistema ambiental teve um impacto violento, é por isso que nós estamos tendo mais chuva, menos seca, não adianta, todo canto você está tendo mais chuva. Mas também, ao mesmo tempo, nós estamos tendo uma massa seca muito grande que proporciona uma combustão maior. Então, nós vamos sofrer com a questão, não tem mais nada a ver de desmatamento, é porque mudou o clima de tal forma que você era capaz de sentir uma rosa a 100 metros de distância. A 100 metros de distância. Antigamente tem que botar... Eu chamei a minha irmã, eu disse, Lice, vem aqui, me diz... Tu tá sentindo também ou eu tô fantasiando? Porque as pessoas acham às vezes que eu sou um pouco fantasiosa nas coisas. Inclusive eu já ouvi de pessoas dizendo para mim, Dora, tu andas lendo demais, porque eu fantasio muito, eu crio muitas histórias, eu adoro sentar e contar histórias. Bom, daí surgiu, eu disse para minha irmã que daí um dia de manhã eu disse para ela, tem que fazer alguma coisa, tu faz umas fotos para mim. A minha irmã não gosta de fotografar, nunca teve, né, assim, nunca fotografou, né, só assim, de pegar o celular, tirar a foto dentro de casa ali, nos vasinhos de flor e coisa. Ah, não sei se vai dar. Eu disse, vamos fazer alguma coisa, vamos se divertir. Daí o nosso propósito foi assim, a gente procurar obras diferentes dos artistas do que a gente estava vendo, né? Se fosse retratar, claro, a gente fez obra de Picasso, mas a gente não fez o que estava todo mundo fazendo. A gente fez Vermeer, a gente não fez a Moça do Brinco de Pérola, a gente fez uma Frida Kahlo pintada por um outro artista. Nós estudamos mais de 100 artistas, que resultaram em 86 interpretações, tá? Que a gente publicava só nas nossas redes sociais, tá? E virou esse projeto no Ano da Peste, né? Foi uma brincadeira, para nós foi uma brincadeira, assim, iluminou os nossos dias, né? E esses 100 artistas que a gente leu, que a gente estudou, que a gente pesquisou, que a gente olhou filmes, o que estava disponível no YouTube, a gente assistia, o que dava para ler na internet, a gente pesquisava. Eles nos salvaram de nós mesmos, da nossa depressão, do nosso terror, do nosso pânico. E a gente não comprou nada. Né? A gente só usou coisas que a gente tinha em casa. Então, paninho de limpar as compras com álcool 70 virou babado barroco. Saia virou blusa virou vestido, lençol virou roupa de festa. A gente
grudava na parede aqui a minha cozinha, que é aqui onde eu estou sentada. A minha cozinha virou estúdio, a iluminação era abre e fecha a cortina. Se dava um dia bonito de sol, a gente fazia coisas na rua, transformamos o nosso pequeno jardim nos jardins de Monet. E um dia a gente resolveu, a única coisa, duas coisas vieram de fora, tá? Uma maçã, que é lógico, que daí veio junto com o rancho, que a gente comprou frutas, né, para abastecer a despensa, uma maçã que a gente utilizou. E a gente precisava de uma sombrinha. Nós somos pequenas colecionadoras de objetos absolutamente que para as outras pessoas são inúteis. A minha irmã ama sombrinhas. Eu acho que ela tem mais de 35 sombrinhas, mas nós precisávamos de uma sombrinha amarela. E não tinha sombrinha amarela. Era a única cor que não tinha sombrinha, era a sombrinha amarela. E a primeira saída que eu dei um dia para ir no mercado, eu subi a minha rua aqui, eu tenho uma amiga minha que a gente se conhece desde a adolescência, e hoje ela é minha vizinha. Passei na frente da casa dela, e assim, num relance, assim, sabe quando tu pega assim, aquela cor no canto do olho? A pontinha. A pontinha. Ela tinha uma sombrinha amarela pendurada num cabideiro na área, na frente da casa dela. Tava ali de enfeite. Ela disse pra mim, eu achei tão bonito uma sombrinha amarela pendurada ali. Esperando vocês. Liguei para ela, disse, Marlova, me empresta a tua sombrinha amarela, por favor, nós precisamos. Foi o único objeto que entrou de fora, né? O resto, tudo coisas que a gente tinha aqui. E pela minha participação no Mesa de Arte na Praça, então, no começo desse ano, ali por março, eu ganhei convite para expor esse projeto, né? Claro que a gente não conseguiu expor as 86 interpretações que a gente fez. Nós escolhemos as 23 obras que de alguma forma nos tocaram mais, ou pela história do artista, ou pela própria musa, né, que estava sendo retratada. E fizemos essa exposição num lugar muito legal, muito bacana, que é num espaço cultural, na cidade de Dois Irmãos, que é uma das cidades aqui, é uma das primeiras. Eu conheço. É uma das primeiras cidades da Rota Romântica que vai até Gramado, né? A cidade de Dois Irmãos, eles conseguiram manter a antiga igreja matriz, é espaço cultural antiga matriz de Dois Irmãos. É uma luta da Associação de Amigos do Patrimônio Histórico-Cultural de Dois Irmãos, que no mês agora de outubro completou 27 anos, mas já muito antes da associação ter sido criada, quando eles começaram a construir a igreja nova, uma pessoa que se chama Vera Rausch, ela nasceu e se criou na frente dessa igreja, que é na área central da cidade. Quando eles começaram a construir a igreja nova, ela já começou o que vai acontecer com a igreja velha? O que vai acontecer com a igreja velha? Vão demolir, não vão demolir nada, porque eu vou deitar na frente, vão ter que passar com o trator por cima. Isso, a Vera, ela trabalha por esse patrimônio desde 1975, tá? Só para ter uma ideia. Então, é um espaço maravilhoso. Quando tu entra, tem toda aquela energia, assim, né, de uma conquista, de uma comunidade, de conseguir manter. Ela é em estilo... Falando aí, eu estou aqui justamente entrando, procurando algumas fotos que eu e é cidade de megas empreendedores, viu? Megas empreendedores. Isso, e a comunidade toda batalhou muito, né? Eles conseguiram também, com a ajuda da Erval, que é uma grande fabricante de móveis, né? Deram suporte, deram apoio, deram ajuda financeira, né? Fizeram aqueles projetos, né? Para conseguir fazer a restauração e manter. Então,
no ano da peste, tá nesse espaço maravilhoso. Se um dia, né, quem é de fora tiver a oportunidade, estiver passando pela cidade de Dois Irmãos, faz contato comigo, eu passo o telefone da Vera, porque esse é um espaço que ele não está aberto todos os dias, mas a Vera, ela recebe as pessoas com o maior prazer, quiserem trazer grupos de vão ser muito bem recebidos. Deu uma travada, não sei se foi a minha internet. Deixa eu ver se foi a minha internet ou foi a internet da Vera. Deixa eu ver. Verinha, foi a sua ou foi a minha conexão? Deu uma travada agora. Gente, mas olhando, né? Ah, ela vai entrar aqui novamente. Que coisa gostosa. Ao mesmo tempo, a quantidade de pessoas que se prospectou, ela literalmente se prospectaram a fazer alguma coisa diferente, como a Dora chama, né? No ano da peste, e conseguiram superar, fizeram o inimaginável. Né? A Dora é uma dessas pessoas. Tem que ser uma dessas. É algo, ela vai me falando as coisas, eu vou aqui digitando, ligeiro, para eu pegar, porque se eu não pegar, não funciona. Né? Se eu não pegar, não funciona. Eu fico sempre aqui, senão não vai. Mandei para ela, agora está indo. Foi, agora chegou. Mas é isso aí, né, Rodrigo? Eu tenho assistido uma série das tuas lives aí, e é sempre como tu fala, né? Cada live aí. Quando a gente tem uma determinação para fazer uma coisa e tu é movido por essa paixão, as coisas vão acontecendo e vão somando, né? Olha, eu acredito muito na persistência. Eu não sou um cara que eu não boto fé no talento, veja só. Eu sou gosto de um cara talentoso, da pessoa talentosa. Eu tenho um pavor ao talentoso. O talentoso, para mim, ele é preguiçoso. Veja a minha posição. A pessoa que é talentosa é preguiçosa, porque ela já tem aquilo, ela fala, eu sei. E aí você olha para aquela pessoa e você fica indignado. Como é que pode a pessoa com uma habilidade dessa não faz, desculpa a expressão, mas nenhuma desgraça na vida ele procura. Né? Pelo menos quando acontece uma desgraça na vida da pessoa, ela acorda para alguma coisa. E a pessoa tão talentosa não muda. Então eu não gosto do talentoso, mas o insistente, o persistente. Mas as coisas vão acontecendo, Rodrigo, porque eu ganhei esse convite para fazer essa exposição lá em março, né? Eu estava despendendo uma parte da publicação do Ruído de Silêncio, eu banquei, né, com a editora. A gente fez meio a meio, né? Isso. Meio a meio o custo e meio a meio o lucro depois. E eu disse para a Vera, quando ela me ligou, eu disse, olha, eu não tenho nem ideia quanto que vai custar isso, eu não sei se eu vou ter como bancar isso aí, deixa primeiro, eu muito tempo fora já da propaganda, né, exercendo outra atividade, outra empresa que não tem nada a ver com produção gráfica, eu preciso primeiro me organizar para ver, né, vamos marcar lá para mais adiante, né? Daí a gente marcou para ser a última do ano, né? Que foi bem bom, porque daí deu uma folga, assim, né? Mas nesse meio tempo, nesse meio tempo, né? Eu comecei a fazer uma pesquisa, como é que eu podia produzir isso, fui atrás de uma empresa aqui em Novo Hamburgo, né? Vai dar para fazer. E um artista que faz parte também do Mesa de Arte na Praça, que é o Leonardo Lessa, ele tem uma empresa que é Office Shop, que vende móveis para escritório. Ele disse para a Luana e para a Vera, avisa a Dora que eu entro com uma cota de patrocínio.
Aí eu falei com mais uma pessoa que tem um escritório aqui em Novo Hamburgo, só, quem sabe? Ah, eu ajudo, mas eu quero ficar anônima. Tudo bem, tudo bem. Veio a grana, né? Quando eu fui começar a fazer a produção disso, eu cheguei na empresa que eu tinha feito cotação e a empresa tinha fechado porque o dono havia falecido. Bati com o nariz na porta, daí me bateu o desespero. Naqueles dias que eu estava pensando, bom, vou ter que ir atrás, né? Eu tô com exposição marcada, agora eu tenho que produzir esse material, tenho que fazer essas cópias. Eu queria fazer um troço, eu queria grande também, né? Não queria botar uns quadradinhos, né? Eu vou fazer um troço legal, né? Daí a Bala Blaut, que é minha amiga, que é uma das mentoras aí do Mesa de Arte na Praça. Ela e o companheiro dela, o Itakirch, os dois trabalham com fotografia, a gente se conhece há 800 anos, eles moram hoje em Garopaba, mas continuam atuando aqui artisticamente, né, em Novo Hamburgo, eles vêm seguido para cá, e sempre eles vêm me visitar. Eu disse pra ela, Bala, fui lá produzir o troço lá na empresa do Ludwig, cheguei lá, bati com o nariz na porta, me disseram que o seu Ludwig faleceu, e daí ela disse assim, Dora, por que tu não faz isso com lambi-lambi? Eu fiz essas 20 cópias em lambi-lambi, tamanho 90, 1 por 1,5. Pensei, foda-se, vai ficar tudo granulado. Eu só pensava assim, eu não estou me lançando nem como fotógrafa, nem como produtora, nem como nada, porque a mensagem que eu quero deixar para quem olhar essa exposição é que a arte salva. Não importa se é fotografia, se é música, se é escrita, o meio que tu vai usar, o meio da arte que tu vai te apropriar para ser a tua tábua de salvação, ela funciona. Ah, funciona. É essa mensagem que a gente quer com essa exposição. A arte nos salvou. E a arte tem salvado muita gente por aí, salvou muita gente durante essa pandemia, né? Muito, muito. Muito. O que é que aconteceu com essas obras de arte, Dora? As 20 fotos, o que é que aconteceu com ela? Bom, a abertura da exposição foi no dia 23 de outubro e ela encerraria no domingo passado agora, dia 27 de novembro, tá? Mas elas me ligaram há umas 3 semanas atrás perguntando se eu tinha marcado alguma exposição, se eu ia precisar, né, de recolher esse material. Eu disse, não marquei nada, até porque é final de ano, né? Elas, tu não quer deixar até dia 25 de dezembro? Eu disse, beleza. Ela entra dentro da programação do Natal dos Anjos, que começou no dia 18 de novembro agora, que eles enfeitam toda a cidade, né, a rua principal da cidade, eles fazem feira, feira natalina, atrás desse espaço cultural, é o Largo do Natal, né, onde chega o Papai Noel, eles têm uma árvore enorme, que é toda ela feita só de material reciclado, toda ela iluminada, é a coisa mais linda. Então, eu vou aproveitar, né, esse público todo que vai estar lá no Natal dos Anjos. Tem muita programação na igreja, né? Espetáculos, concertos, encerramento, desde as escolas de balé, escola de música, todo mundo, eles fazem o encerramento lá, e a exposição está lá para as pessoas verem, né? Isso é que importa. Quando você abrir esse material para venda, me avise que eu vou querer um quadro seu para ficar aqui no nosso espaço Papo com o Autor. Eu queria um quadro, você pode não se preocupe que eu coloco a moldura, aqui a gente se vira. Eu vou querer mas daí eu vou providenciar uma reprodução num material de melhor qualidade para ti, tá, Rodrigo? Porque o lambi, tu sabe, né? É um papel fininho, ele fica muito marcado. Tem o seguinte, se conseguir uma dessa daí, que foi pro lambi,
Melhor ainda. Final do ano, e quando terminar do ano, vou mandar essa daqui pro Rodrigo. Essa daqui pode enrolar, joga no canudo e fala, olha, vai entregar lá para ele. Essa não, negócio de 3D, que negócio. Não, 3D não, também não era assim, né? 3D não. Olha quem veio aqui. Olha quem veio aqui dar um boa noite. Do maior valor, ó. Maior alô, né? Abdiri. Nós somos abduzidas por um gato preto. Uma gata preta. Ela apareceu aqui em casa e não foi mais embora. Do maior valor. O gato eu dou maior valor. Eu dou maior valor. A gata, bicho, seja o que for, eu dou maior valor. Deixa separado quando for lá jogar. Ou então aconteceu alguma coisa, olha, tá um aqui, rasurou. Essa daí tem que ir pra gente. Eu vou fazer um quadro, você vai ver que essa daí, esse, olha, não ser estranho, mas o nosso quadro nós vamos ter um espaço, quando o pessoal chegar num papo com o autor, eu vou criar uma área onde todo mundo que vier ser entrevistado aqui, você vai ser uma dessas pessoas que vai vir aqui ser entrevistado para ter o dia do autor aqui conosco. Vai ter algo de cada um no nosso espaço, nessa sala, para ficar lá eternizado. Eu não estou preocupado, não. Eu quero fazer isso porque é a lembrança que o Rodrigo Hunter vai ter desses profissionais que deixaram a marca aqui. Eu não estou preocupado em, eu quero um livro autografado. Não, quando eu conhecer cada um de vocês, principalmente eu vou ter o livro. Mas esse vínculo aqui, esse contato aqui, e eu falo sempre que o meu sonho não é ter o livro autografado pelo autor. Meu sonho era conversar com os autores das obras de arte, os escritores. Não é brincadeira, o pessoal pensa, Rodrigo, você está perdendo tempo com isso, cara, vocês não sabem o que é a intenção de poder pesquisar um artista e ver o que esse artista está fazendo e depois você está conversando com esse artista. Muita pessoa sonha com esse, é a mesma coisa do menino que chega próximo do Neymar. Sabe como é? Imagina o que eu estou falando, é isso. Eu estar hoje falando contigo, a minha sensação é a mesma. Eu falar hoje, como eu conversei hoje com a nossa condessa, é essa sensação. Eu falei hoje também com o nosso Cleiton, é essa sensação, é isso que eu tenho, é essa ganância, esse tesão de poder fazer isso. Não é para os outros, olha, eu estou pouco lixando para quem vai assistir depois a nossa live, acredite. O prazer é meu levar isso daqui. Poder conhecer uma história de vida, né, de uma pessoa que conseguiu se trancar dentro de casa, doida para comer a irmã no garfo, de tanto desespero do que passa de olhar para ela. E dali vocês duas simplesmente falar assim, bora criar um negócio, não vamos se matar não, mas vamos criar um negócio nós duas aqui. E aí você está agora do nada, olha o resultado dessa brincadeira, que é uma brincadeira para distrair. Né? Uma partida de gamão nasceu uma arte. Um exemplo, vocês colocaram aí, pessoas estão conhecendo isso. É tão espetacular que a organizadora da igreja, aquela irmã que estava cuidando daquilo, vira para você e fala, Dorinha, tu com bastante cuidado, né? Eu sei que você está corrida, muitas vezes, muito cotada aí. Não quer deixar mais um pouquinho, não, que isso aqui foi único. Analisa isso, gente. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com reconhecimento, não tem a ver com... Não, é esse tipo de prestígio que o escritor, que o artista, que o autor, ele tem que ter essa atenção. Se a gente não tiver essa atenção, do que vale essa vida? Do que vale essa vida se um ser humano que não ouviu uma música de Gal Costa? Então, para você não ouviu, você não sabe, você perdeu tudo na vida. Quem ouviu uma música, que não ouviu uma música de Gal Costa, não sabe o que é que nós estamos falando em termos de beleza. E eu, inclusive, citei com a minha condessa, mas sempre estou dizendo minha, não adianta, Dora, e eu falei com ela que ela vai ter que me suportar, ela vai ter que me processar, vai dizer assim, você vai ter que parar de pensar isso possível. Eu falei, prometo, doutor, que a minha
a minha Condessa não será mais minha. Eu prometo que eu não vou chamar minha Condessa de mais minha. Eu vou dizer assim, vai ser, só vou ter isso. Marília Mendonça partiu e aquela pessoa que não conseguiu escutar a música da Marília Mendonça da forma como ela, como nós tivemos agora a perda de Erasmo Carlos. Quem não conseguiu ouvir esses caras, ouvir essas vozes espetaculares de conhecimento que transcende o universo, não sabe do que é que nós estamos falando. É. Não estamos falando. Eu tô bem faceira de ver umas pessoinhas aí que estão entrando aí para nos assistir, por exemplo, agora o João Henrique Bruxel aí, ó. Eu preciso falar com esse cara aí essa semana. Refazer meus seguros do meu carro e da minha casa. João, não, deixa eu pegar ele agora. Deixa o capitão pegar ele. João, tu tá com frescura, meu irmão, bora vender. Já era pra ter ligado. Cadê? Não vai renovar esse negócio, não. A João quer ser. Não, mas ele sabe. Ele é meu corretor há muitos anos já, Rodrigo. Ele sabe que eu sou ansiosa. Eu nunca espero ele me ligar, eu já tô ligando antes. Não. Tem que antecipar. 3 meses antes de vencer, já liga. Dorinha, meu amor. Vamos tomar aquele café para renovar esse seguro. Isso é bom, olha. O pessoal que prestigia a gente aqui, eu vou querer, Dora, depois. Você me enviou, mas como é muita conversa, eu falei hoje com o pessoal, é muita gente falando comigo. E eu dou atenção a todo mundo. Manda para mim depois no WhatsApp os links aonde o pessoal vai conseguir entrar em contato contigo para conhecer a sua história. Além do Instagram. Já marco o Instagram normal. Manda para mim o link que o pessoal possa comprar o seu livro da editora. Inclusive, compartilha comigo o link da editora, porque aquilo que é bom... Editora da Oia Editora. Uhum. Deve compartilhar. Tá bom? Para o pessoal poder colocar, eu tenho prazer de colocar o link dele na descrição. A única diferença é que quem comprar o livro diretamente comigo, né, vai ganhar ele devidamente autografado, com dedicatória. Eu posso Estupidamente, ridicularmente perfumado. Eu posso dar uma dica, Dora? Posso dar uma dica? Olha, você que vai querer comprar o livro da Dora, faz o seguinte, compra pelo link, entre em contato pela Dora, quando chegar o seu livro, entre em contato com a Dora e manda para ela pelo autografar. Ela vai pegar esse livro cheiroso, perfumado, e vai mandar para você um livro perfumado. Sabe por quê, Dora? Eu me preocupo muito com a responsabilidade autoral do autor. E você só vai conseguir chegar dentro da responsabilidade autoral, que é o ganho do direito autoral, quando comprado pela sua editora. Você vai ter todos os livros, o pessoal vai mandar para você, mas compra pelo livro. Para que você bora deixar uma dica, tá na hora. Lá naquele restaurante eu fui ver aquele negócio, Dora, não gostei não, viu? Quando eu parei, eu vi a 13 de março, a 25 de março. Parei lá embaixo, estou vendo a 25 de março. Olhei para cima, deixa eu ir embora. Eu vi a 25 de março e o Rio Tietê. Eu consegui a cabeça assim, ó. Deixa eu ir embora. Bom, escuta, eu quero saber quando é que tu vai me perguntar dos meus planos. Agora! É agora. Daqui para frente, qual é a proposta sua? A partir depois desse livro publicado, depois dessa obra de arte, tem coisas que estão vindo por aí. Né? Qual é a perspectiva para esse final de ano e para o primeiro bimestre, que não é semestre não, o primeiro bimestre de 2023? Olha, eu tô com algumas coisas. Para esse ano eu vou dar uma baixada na bola, tá? Porque assim, ó, eu e a minha irmã, nós tomamos conta da nossa mamãe, né? E a nossa mamãe, esse ano, ela teve um acidente vascular cerebral, né? E ela tá ela, assim, não afetou nada na parte motora, fala, nada, mas um pouquinho na parte cognitiva. Então, eu tenho dedicado as minhas tardes a cuidá-la,
né? Ela não pode mais ficar um longo período sozinha. A minha irmã retornou ao trabalho, agora já faz um ano que ela tá trabalhando de novo, né? Na função dela como técnica em imagem. Então, eu trabalho na parte da manhã, eu marco, porque eu preciso marcar de trabalhos, eu faço de manhã. E da minha irmã trabalha de tarde. Então, eu tô um pouco impossibilitada de fazer muitas firulas por aí, né? E eu acho que para esse meu ano de 2022, para quem começou lá no começo de janeiro, fevereiro, sem projeto nenhum, claro, eu tinha ideia de fazer publicação do livro, mas eu não tinha ideia se eu ia conseguir mesmo, né? Eu acho que para mim foi assim, ó, foi um ano glorioso, entendeu? Publicação, né? O It Silêncio, a antologia poética Poeticóia e a exposição, né? Que vai até o final do ano, depois eu ainda tenho que ir lá, eu tenho que ir lá desmontar, né? Não esquece. A gente monta. A minha foto pra gente poder já fazer. Eu acho que você é o primeiro. Daí, para o ano que vem, tá? Eu tô trabalhando em 2 originais, tá? Um que vai ser um pouquinho mais demorado para eu conseguir concluir, que precisa ter um pouquinho mais de corpo, né? Que eu acho que vai entrar alguma coisa, vai ser poesia e contos, tá? Que eu quero editar pela mesma editora, pela Oia. Mas eu estou trabalhando também num outro projeto que eu achei muito interessante, que é uma editora nova, que são livros artesanais, de pouca tiragem, né? Livros feitos de forma bem manual, assim, uma coisa bem personalizada. Eu gosto muito disso, porque a minha poesia, ela sempre teve muito ligada com a imagem, né? E eu quero voltar a trabalhar isso de uma forma bem diferente, né? Do que eu vinha fazendo antes de publicar Ruído e Silêncio. Tá? Então, mas eu tenho... Mais estilizada, né? Com literatura de cordão mais preparada, mais elaborada, né? Isso. Mas eu tenho também 2 projetos que estão em andamento já com a editora, tá? Com a Oia também, que é de uma caixinha com foto poesia. Vai ser uma edição bem para venda em feira, assim, né? Uma caixinha bem mimosinha. Eu gosto das coisas assim diferenciadas, né? E surgiu a ideia também de fazer um jogo de memória com as imagens no ano da peste, né? Sabe aquele joguinho de memória que as crianças brincam, mas os adultos gostam também, né? Vai ser sempre a interpretação e o original, né? Vão ser 32 duplas, tá? Vamos ver. Ideias, vamos ver se a gente vai conseguir. Nós começamos projetando, né? Nós começamos o ano projetando, nós começamos o ano se organizando. Na realidade, nós começamos o ano com a projeção da... Eu sempre faço minha projeção em setembro e outubro. Em novembro e dezembro eu não tenho mais projeção nenhuma. Eu trabalho para que chegue em janeiro, eu descanse. Em fevereiro e diante é que eu comece a tocar o pau de setembro e outubro. Eu tenho essa confusão, porque janeiro é muito corrido. Janeiro eu tenho que dedicar atenção a tanta gente da família, e gente nova chegando, e gente velha saindo. E esse ano vai ser um ano complicado, porque eu tenho tanta coisa para fazer, que eu não sei como é que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Vai acontecer, vai ir fazendo uma coisa depois da outra. Vai acontecer. Inclusive, um dos projetos é justamente dar uma estruturada no papo com o autor, buscar parceiros para poder... Outro dia eu escutei uma coisa ótima sobre a gerência do tempo, tá? É isso. Não consigo fazer. A gerência do tempo. Tu tem que escolher tu tem que escolher 2 coisas que tu vai fazer, entendeu? Daí
depois que tu definir as duas coisas que tu vai fazer, tu faz uma primeiro e a outra tu faz pro segundo. Não consigo, não sei. Eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Eu sou assim, eu sou aquele. Eu faço ao mesmo tempo, doravante. Quando eu estou no navio, quando eu estou fazendo o caixão, que é o serviço que nós cuidamos, que é o caixão de ar de lavagem do navio. Quando eu estou fazendo a manutenção desse caixão de ar de lavagem do navio, que eu vou fazer uma limpeza depois na praça de máquina, enquanto eu estou limpando o caixão de ar do navio, eu estou conversando com o fornecedor do trapo. E aí, quando ele demora de entregar, eu estou conversando com o funcionário de outro navio fazendo o mesmo serviço. Ao mesmo tempo, estou conversando com a editora, que eu estou negociando um negócio nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, estou conversando com o autor, que está tirando uma dúvida de algum projeto, assim. Ao mesmo tempo, estou organizando a nossa live com vocês aqui, escritores. Aí minha filha fala comigo, eu vou lá, mando um oi para ela. Aí meu filho fala comigo, minha mãe me liga do nada, eu dentro do navio não pega telefone, e aí estou levando o saco de olha, gente, minha vida é assim. Quando chega no final do dia, eu falo, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para trás. E normalmente não fica. Agora, por que eu faço? Fica nada por trás. Porque ele está organizado em justamente isso em tempos. Eu consigo fazer. Nem sempre eu consigo deixar a pessoa física na ação. Mas se tu precisa se tu precisa pedir alguma coisa para que alguém faça alguma coisa para ti, pede para aquela pessoa que é bem ocupada. Ela vai conseguir fazer. Quem não faz nada não encontra tempo. Até hoje, eu saí da entrevista com o Cleiton, terminou a entrevista com o Cleiton, eu tive que me organizar para ir voar para o navio. E aí, nessa de voar para o navio, meu irmão com dificuldade de carregar o celular, passei um cabo. Eu falei, mano, eu trago para você o cabo do celular. Assim tu tem peguei. Foi isso. Tu tem um estaleiro. Eu presto serviço ao porto de Itajaí, ao porto de Navegantes, ao porto do Pecém, ao porto de Aratu, ao Chibatão, lá em Manaus, e ao Rio de Janeiro. A minha empresa presta serviço aos navios que encostam, tá? A gente faz reparos em navios, a gente faz esse tipo de coisa, sabe? Eu faço limpeza também em iates. Às vezes o cara vai fazer a farra no iate, chega uma zona, aí liga pra gente, a gente vai lá e faz a manutenção de limpeza, a gente faz o tratamento de pintura. A minha linha profissional é dentro dessa... o livro é só... Isso aqui é só para eu poder relaxar. Relaxo. Eu nunca fiz nenhuma viagem de navio, mas eu tenho um romance escrito que talvez eu nunca publique ele. E eu precisei pesquisar sobre a navegação ali, como é que se viajava de navio em 1893. Na época eu não tinha nem computador, nem internet, eu ia na biblioteca pública pesquisar. E eu encontrei uma descrição, que não era nem com foto, era numa enciclopédia, assim, daquelas de escola, falando do Cutty Shark, que era um veleiro que foi construído para o transporte de chá da Índia para o resto do mundo, né? Cutty Shark, né? E foi muito interessante, porque eu criei uma parte dessa história de um praticamente ele caiu em desuso, né? A comunicação ali ficou mais rápida. Então ele acabou se transformando para uso de transporte de passageiros também, né? Como todos os navios na época, né? Eram embarcações para transporte de mercadoria, mas levavam passageiros também, né? Mas eu descrevi essa embarcação, né, na minha cabeça. Eu imaginei como é que era essa embarcação na minha cabeça. E em 2016 eu viajei para Londres. E daí eu descobri que ele foi transformado, essa embarcação foi transformada num museu. Ele tá no seco, né? Coisa mais linda. Eu chorei quando eu entrei,
porque eu descrevi ele do jeito que ele era, sem saber. São as coisas fabulosas que acontecem na vida da gente, que a gente nem imagina. A minha filha olhou para mim e disse, mãe, por que tu tá chorando? Eu disse assim, porque eu não sabia que isso aqui era assim, e eu descrevi isso, e agora eu estou entrando aqui nessa embarcação, e ela é do jeito que eu me imaginei. E tu que trabalha com isso, se um dia tu for para Londres, não deixa de fazer esse passeio. Ele tá fundado em Greenwich, né? É um passeio maravilhoso. É um museu dentro. Eu sou fascinado pela navegação. Quando você fala de 1800, você tem entre 1700 e 1800 no Brasil. Uma grande evolução dos grandes navios. Nós tínhamos os navios movidos a vapor e nós tínhamos os veleiros, né? Esses navios que nós tínhamos veleiros vinham trazendo muito ali a questão do trigo da Itália, dos Estados Unidos, não era nem da Itália, vinha dos Estados Unidos para cá. Aí nós tivemos aquela guerra, a independência de Cuba, nós tivemos a questão da briga dos ingleses com o Brasil para a independência, para o Brasil parar de exportar escravos. Tivemos guerras que interromperam, esse tráfego de lá para cá. Então, assim, nós temos... Olha, poucas pessoas sabem, e aí vale pesquisar. Pesquise a história da família Matarazzo no Brasil. Inclusive, o Discovery fez uma reportagem dos grandes gigantes do Brasil, que você vai entender o que é que eu estou falando. Imagina que a navegação do Brasil não é algo novo, é algo centenário. Algo centenário. O Brasil foi movido a vapor. Depois que o Brasil foi movido a vapor nos mares, nós começamos a trabalhar o vapor das ferrovias no Brasil. Começou... Não, e se tu... Aqui no sul, por exemplo, que eu considero assim uma vergonha para o estado do Rio Grande do Sul, que nós temos um porto aqui em Rio Grande, né? Que eu não tinha noção até começar a ir para aquelas bandas ali, né? Eu fui com uma amiga minha, que a família dela é toda lá de Rio Grande, quando eu vi uma fila de caminhão enorme. Mas que é isso? Ela disse, é tudo mercadoria que tá chegando e saindo, tá chegando e saindo pelo porto, que eles não tem nem ideia. E a estrada tá há 10 anos em construção, para ser duplicada. É uma vergonha. É uma vergonha para o governo do estado do Rio Grande do Sul, onde tem um fluxo de mercadoria chegando, saindo, chegando, saindo, que a gente não tem nem noção. Se tu não pega essa estrada, tu não tem noção o que é ainda. Ela tá, tipo assim, tem 30%, 40% que não tá duplicada a estrada. E não vai terminar porque não é interesse do Estado terminar a obra, ainda mais quando o Estado não vê, aí quando ele vê a possibilidade de retardar o desenvolvimento econômico, financeiro e cultural do país. Então, o que vai terminar para eles, ele entende o seguinte, a empresa que está com a concessão, eu posso falar por isso, tá? A empresa que está com a concessão, ela vai terminar e o Estado não ganha, os envolvidos na situação não ganham mais. E aí é quando sofrendo dessa forma, o povo, na realidade, sofre dessa forma e tem alguns gigantes aí por trás por dia. Infelizmente, o povo continua sofrendo com isso daí. Aí, se a gente entrar aí nessa seara, aí vai longe a nossa conversa, né? Eu queria dar um alô para Betânia. Para Betânia que entrou aí. Betânia, um beijo aí. Uma bicoca do sul. Betânia Moura, grandíssima contista. Tem um livro que foi publicado na Semana Oia em julho, praticamente, né, foi uma semana toda de lançamentos, né, de autores da Oia, que foi em julho na Ria Livraria, e a Betânia lançou também um livro dela. Tá por aqui, ó. Deixa eu fazer propaganda aqui, porque quem gosta de contos, ó. Olha aí, gente. Anjos, buracos, pedras e moinhos. Betânia Moura. Uma delícia de ler também.
Betânia é diferenciada. Todo escritor comigo tem moral. Acaba que acorda de manhã para escrever não é normal. Ninguém é normal. Quem vem conversar comigo não é normal. Quem vem conversar comigo aqui não é normal. Então pode ser a Betânia aí faz parte da família dos anormais, tá? É gente boa. Não se preocupe com nada. Pode ser. Meu amor, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Só vai ficar para tomar um vinho, tá? Eu vou comprar, eu bater um papo com. Ó, eu falo que a pessoa que atura a gente é mais doida do que a gente ainda, né? Não é verdade? Alguém que atura escritor, que atura. Mas a gente tem uma conversa interessante, né, Rodrigo? Tu só convida gente interessante. Não? A gente só tem gente que, literalmente, a palavra é essa, interessante. Falou tudo. Resumo, e eu vou dizer a palavra interessante como adjetivo, tá, gente? E assim, não é pejorativo, é de qualidade pura. É um vinho seco, tinto seco ali, ó, puro, um vinhozinho puro. Então, eu me sinto honrado em poder estar falando com você, ver o que você tem produzido, ainda mais tirando pouco tempo dessa produção, e já tem tanta coisa, tanta gente comentando sobre você, né? Já tem gente falando sobre o seu trabalho, já tem gente prospectando sobre o seu trabalho, e sendo uma coisa nova, ao mesmo tempo, uma coisa que já tem é nova, mas está ficando fixada no muro da história aí da cidade. Isso vai ficar. As pessoas estão percebendo isso, estão gostando disso. Então, isso para mim é uma honra poder me deleitar. Eu vou te passar em seguida todos os links do Espaço Cultural da antiga Igreja Matriz. Vou te passar o link também do Mesa de Arte na Praça. Vou te mandar tudo aí. Da OIA também. Eu vou aproveitar o embalo e eu vou encaminhar esse material. Eu vou botar na descrição, pessoal, depois. Agora, quando a gente terminar, eu boto pouco a descrição. Depois eu venho editando e coloco a descrição de todas as informações de Dora aqui, para que vocês possam comprar o livro dela pelo link, viu, gente? Entre em contato no direct dela, que aí ela me pega uma caixa postal, vocês enviam para lá, ela vai mandar um livro cheiroso, assinado, lá, com aquela rosa que está guardada do lado dela ali, aquela coisa gostosa, vocês não olhem. Até eu agora vou fazer isso, eu vou entrar no site, vou comprar o livro dela para receber o livro de rosas, para eu botar no quarto. Chegar aqui, vou botar o livro no quarto. Vamos prestigiar o nosso. Tem tanta gente espetacular aqui no Brasil, e para mim é uma honra, meu amor, falar com você. Espero que esse ano de 2023 não seja apenas um ano de realização, mas um ano de 100 vezes mais em cima de sucesso, de saúde, de paz, de tranquilidade para você e para sua família. Manda um cheiro no cangote para a mamãe. Fala, mamãe, olha, o Rodrigo mandou um cheiro no cangote para a senhora. E quando sua irmã chegar, fala, eu não vou brigar com você, não. Olha quem falou de você lá dentro. Eu vou ter que mostrar para ela amanhã, porque isso fica gravado, né? Ela já me perguntou. Eu vou poder assistir depois, eu vou botar isso tudo. Ela vai ter que nos aguentar. Vai sim. Vai porque eu sei o quanto isso é gostoso para nós. Enquanto nós temos... Gente, vai um recado para vocês. Você tem a mamãe aí, você tem seu papai, a sua titia, a vovó que está cuidando de vocês. Aproveitem, viu? Que o tempo passa rápido como a linha do tempo. Você não sabe o que é que vai acontecer no próximo, ó. Meu relógiozinho aqui, ó. No próximo segundo. Nós não sabemos. Então aproveite a vida e aproveite a família. Porque a única coisa que, mesmo que você esteja distante, que no meu caso, trate a família com muito amor, muito dela, e para quando ocorrer a partida, a saída dessa vida, fique as boas memórias e você consiga relaxar com essa passagem, viu? Tem muita gente que não dá valor, né, Dorinha, a essa pequena coisa, a questão da família, do respeito da família. Então dá um cheiro no cangote de mãe, fala para ela, mas só achou mais um lá, um baiano doido lá, para a senhora. E o que precisar desse seu querido aqui, as ordens, eu vou ajudar bastante. Vou projetar vocês aí, eu tenho que ajudar bastante vocês nessa questão da projeção, que eu não vou aceitar em 2023 você não vender pelo menos 1000 livros seus.
Não vou aceitar. Não aceito. Vamos colocar dessa forma. Isso aí vai ter que sair uma nova edição aí. Vai. Então, uma correção que deixaram passar. Com aquela bendita correção que deixaram passar, que eu fiquei... Você ficou submissa no livro todo, você ficou submissa. Não, tá errado. Não, bora submissa, não, tá errado. Fizeram errado o negócio. Fizeram de propósito. Deixaram lá de propósito, vamos fazer a segunda edição. Meu amor, muito obrigado. Isso aí. Muito obrigada, eu que agradeço. Uma boa noite para todos. Um cheiro pra E você. muito sucesso para ti. Pro teu programa também, qualquer coisa que precisar aí de uma mão aí, a gente está sempre à disposição, tá? Um cheiro pra você. Um abraço. Sucesso. Obrigada. Obrigada.